3 de dezembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 3. Seja bem-vindo a essa leitura de hoje. Você que é novo aqui no canal, nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses desde 2023. Você tem na playlist do canal várias leituras de provérbios que já foram feitas e você pode acessar esses estudos, essas aulas, essas meditações na seção das playlists. Mas aqui em dezembro de 2025, nós estamos gravando mais uma vez o livro de Provérbios. É um livro que tem 31 capítulos. Dezembro tem 31 dias. Nós vamos meditar em um capítulo por dia e se você fizer a leitura de Provérbios todos os meses com atenção para colocar em prática na sua vida, você vai ter muito sucesso, prosperidade, satisfação, alegrias, realização, porque o livro de Provérbios foi escrito com esse propósito. O autor de Provérbios é o rei Salomão. Voltando aqui para o capítulo 1, veja aqui na tela, Provérbios, capítulo 1, está escrito no versículo 1 que são provérbios de Salomão. Ele era filho do rei Davi e ele foi rei de Israel. E ele escreveu provérbios para trazer lições para a vida. Veja o versículo 2 aqui no topo da tela. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Versículo 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então aqui você já viu que o livro de Provérbios serve para isso, para trazer sabedoria, entendimento, discernimento, prudência, e você pode, aplicando na leitura e na vida prática os ensinamentos de Provérbios, receber todas as promessas de realização, alegria e comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, bons relacionamentos. E hoje nós estamos na leitura de Provérbios, capítulo 3, que fala sobre o favor de Deus. Você sabe o que é o favor de Deus? Primeiramente, favor é algo que nós recebemos pela bondade de alguém. Quando nós dizemos a alguém, faça-me o favor de me dar isso, de me ajudar nisso, de me alcançar isso, ou de me abençoar nisso, nós estamos pedindo que alguém seja bondoso, seja bondosa, seja gentil, seja respeitoso, seja respeitosa conosco. E a pessoa, quando nos faz um favor, ela está nos abençoando, nos ajudando, nos agraciando, nos favorecendo. Então, o favor de Deus é justamente isso. É quando Deus estende o braço dele para nos abençoar. Por que eu estou falando sobre o favor de Deus? Porque o capítulo 3 de Provérbios, em resumo, fala que se você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, você receberá o favor de Deus. Você receberá o favor do Senhor. E o favor do Senhor envolve 3 coisas que nós vamos ler aqui. Então vamos aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos.
Lembrar sempre dos conselhos de Deus significa que em cada passo, em cada decisão, em tudo que você fizer, que você tome as decisões todas, sempre sendo orientado por Deus. Versículo 2: Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Então aqui, a vida longa, cheia de sucesso, é a primeira bênção que vem do favor de Deus. Se você obedecer a Deus, Ele vai fazer um favor a você. Ele vai dizer: esse meu filho aqui segue todos os meus ensinamentos. Essa minha filha aqui segue todos os meus ensinamentos. Então, eu vou fazer um favor para ele. Eu vou fazer um favor para ela. Eu vou dar uma vida longa e uma vida cheia de sucesso. Eu vou revelar o caminho certo. Eu vou mostrar as saídas. Eu vou dar as respostas que ele, que ela está me pedindo. Porque ele sempre ora. Ela sempre ora. A oração é uma conversa com Deus. Quanto mais você conversa com Deus, mais amigo, mais amiga dele você é. Então, ele responde mais rapidamente, responde com mais exatidão e com mais precisão aquilo que você pede a ele. Muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo. Será que é Deus que não fala com você? Ou será que é você que não fala com ele? Em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: veja aqui na tela, Jeremias, capítulo 33, aqui no versículo 3. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei. Veja que ele estava falando com o profeta Jeremias, dizendo: se você me chamar, eu responderei. Não existe nenhuma condição aqui. A única condição é que você chame a ele. Se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Da mesma forma como Deus falou para Jeremias, ele fala hoje comigo, ele fala hoje com você. Se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Deus quer contar coisas que não sabemos, que não conhecemos, que revelam o caminho certo, que revelam o caminho que Ele preparou para nós. Mas para isso, para receber essas revelações, para receber as orientações de Deus, nós precisamos chamá-lo, precisamos falar com Ele em oração. Voltando para Provérbios 3. Aqui em Provérbios 3, lendo mais uma vez o versículo 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Versículo 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. O versículo 3 deve ser lido junto com o versículo 4. E esses dois versículos nos ensinam o seguinte: não abandone a lealdade e a fidelidade. Na Bíblia da Almeida, Revista e Corrigida, esse texto diz assim: não abandone a benignidade e a fidelidade. Então aqui, benignidade é a capacidade de fazer o bem. Aqui nós estamos usando a Bíblia da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Essa tradução que nós estamos lendo está dizendo aqui: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Lealdade é a capacidade de ser leal. Leal é a pessoa confiável, é a pessoa que é amiga,
é a pessoa que tem respeito, consideração pelo próximo. E o versículo 3 está dizendo: não abandone isso, a capacidade de fazer o bem, de fazer justiça, de ser correto, de ser honesto, de ser verdadeiramente amigo, de ser uma pessoa que está ali, disposta a ajudar. Não abandone isso, a lealdade, e também não abandone a fidelidade. Fidelidade vem de fides, que significa confiança. Não abandone a confiança, que as pessoas possam confiar em você. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Aí o versículo 4: se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Se você fizer o bem, se você for justo, se você for honesta, se você for uma pessoa que está disposta, que está disposto a estar pronto para estender a mão para as pessoas ao seu redor, se você estiver disposto a ser amigo, ser amiga de Deus, ser uma pessoa que quando Deus pede uma coisa a você, você faz, se você tiver fidelidade para Deus e fidelidade com as pessoas, você vai agradar a Deus e aos homens. Então, o versículo 3 e 4 estão orientando sobre como ter amizade com Deus e com as pessoas. Muitas pessoas dizem assim: ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer ser minha amiga. Mas como você trata as pessoas? Você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa que respeita os direitos dos outros, você é uma pessoa que está disponível para estender a mão quando você é chamado, quando você é chamada para alguma coisa? Ou você é aquela pessoa egoísta que tudo é para você, primeiro os seus interesses, totalmente, exclusivamente os seus interesses? Então, o versículo 3 e 4 falam sobre isso. Versículo 5: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6: lembre de Deus em tudo, tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho certo. 7: não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Temer ao Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor. Absoluto respeito pelo Senhor significa que você coloca Deus em primeiro lugar em tudo e que você respeita os mandamentos dele. Então o versículo 7 fala: não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. 8: pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Versículo 9: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10: faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então aqui, do versículo 5 até o versículo 8, Provérbios capítulo 3, fala para você confiar primeiramente em Deus e colocar todos os seus caminhos, tudo o que você fizer nas mãos dele. Se você fizer isso, ele vai mostrar a você o caminho certo. Não pense que você é sábio, que você é inteligente, que você resolve os seus problemas sozinho, sozinha, porque você sabe que muitas coisas que você já tentou resolver não deram certo, porque você fez do seu jeito. Mas Deus, nesse texto aqui, está dizendo: confie no Senhor, tema o Senhor, coloque Ele em primeiro lugar, fale com Ele em tudo. Veja o versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer. E isso sarará aquilo que você se feriu. Veja o versículo 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Agora no 9 e no 10, ele fala: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Esses versículos 9 e 10 nos falam a respeito das ofertas, nos falam a respeito dos dízimos também.
Muitas pessoas questionam os dízimos, mas o texto de Malaquias, veja aqui na tela o texto de Malaquias, capítulo 3, aqui no versículo 10, nos falam que eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Essa tradução que nós estamos lendo é a tradução da nova tradução da linguagem de hoje. É a Bíblia NTLH. Essa Bíblia ela tem essa linguagem mais direta e mais atual, mas ela traz exatamente o sentido do que o texto original fala, que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus é Todo-Poderoso, ele tem uma ordem, eu ordeno que vocês tragam todos os seus dízimos. O dízimo fala a respeito da 10ª parte de todos os ganhos que recebemos. Então ele fala, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Depósitos do templo fala claramente a respeito das igrejas. Os dízimos são levados para as igrejas para que haja bastante comida na minha casa. Quando fala para que haja bastante comida na minha casa, significa para que haja bastante comida espiritual, para que haja bastante pessoas capazes, preparadas para realizar todos os trabalhos de comunicação da palavra de Deus e também para que sejam possíveis as realizações dos projetos do templo, dos projetos que ajudam as pessoas por meio das igrejas. Agora veja que a continuação desse versículo, ponham-me à prova. Esse versículo, se você entrar no texto original, a Bíblia fala assim, me desafiem, façam um desafio comigo, ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. O texto aqui, para você que está um pouco incomodado com esse assunto dos dízimos, diz que você pode colocar Deus em desafio. Você pode devolver o dízimo para Deus. O dízimo, ele não é algo que você dá. Ofertas são voluntárias. É algo que você dá. É algo que você tira de dentro do seu coração para oferecer. O nome é oferta. Agora, os dízimos, eles são do Senhor. Então, ele diz aqui, ponham-me à prova, me desafiem, e vocês verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. O próprio Deus está dizendo que se você honrar a Ele, e se você devolver os dízimos, a 10ª parte dos seus ganhos a Ele, que Ele abrirá as janelas do céu. Você já pensou Deus abrindo as janelas do céu do lado de dentro? Uma janela só pode ser aberta do lado de dentro. Só Ele pode abrir do lado dele as janelas do céu para derramar as bênçãos sobre os que depositam os dízimos, confiando nele. Se você ler Malaquias, capítulo 3, aqui no versículo 6, você vai ver aqui, ó, o Senhor diz, eu sou o Senhor, e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus está falando com a nação de Israel, e a nação de Israel atualmente são todos aqueles que andam com Deus. Se você anda com Deus, você é povo de Deus, e Ele está falando comigo, com você, que somos povo dele. O Senhor diz, eu sou o Senhor, e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. 7. Vocês são como os seus antepassados. Abandonam as minhas leis
e não as cumprem. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Aí versículo 8, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado, e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Aí o versículo 10 que nós lemos, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então esse texto fala claramente a respeito de um compromisso e de um desafio com Deus. Eu quero destacar aqui nessa leitura que Deus faz uma promessa. O que nós estamos lendo em Provérbios 3 é: se você me obedecer, eu vou derramar o meu favor sobre você. A mensagem de Provérbios 3 é essa. E aqui, nesse texto aqui de Malaquias, que fala sobre os dízimos, a mensagem de Deus também é essa. Se vocês devolverem os dízimos para os templos, eu os abençoarei. Eu abrirei as janelas dos céus, e sobre vocês eu derramarei as mais ricas bênçãos. Voltando para Provérbios 3. Voltando para Provérbios 3, nós vemos aqui que ele fala no versículo 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. No tempo que esse texto foi escrito, as pessoas trabalhavam muito com agricultura. Então ele diz, ofereça o que a sua terra produz de melhor. Ofereça suas primícias. As primícias eram os dízimos. 10. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Deus estava dizendo, se vocês forem fiéis no dízimo, então eu, que sou o dono da terra, eu que faço que a terra, que a semente germine, que as árvores cresçam, sou eu que dou a chuva, sou eu que dou o sol, sou eu que faço todas as circunstâncias da natureza que estão ao redor gerarem prosperidade. Então, se vocês me adorarem, oferecendo o que a sua terra produz de melhor, então vocês ficarão cheios de cereais. Veja o versículo 10. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Agora o versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Versículo 13. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Então aqui, nos versículos 11 e 12, vamos ficar aqui no 11 e no 12. Ele está dizendo, filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Muitas vezes Deus nos fala não. E muitas vezes nós queremos transformar o não em sim. Queremos forçar Deus a fazer a nossa vontade. E quando fazemos isso, nós tropeçamos. Veja que Provérbios 3 fala aqui no versículo 5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Fala aqui no 7, não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Então, Deus ele nos corrige. Não faça nada errado. Faça aquilo que Deus orienta você a fazer. Aí o versículo 13 e o 14. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas.
14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Se você tiver sabedoria, você consegue prata e ouro. Se você tiver sabedoria, você multiplica os seus recursos. Se você tiver sabedoria, você escolhe a pessoa certa para o casamento, então você tem um caminho feliz. Se você tem sabedoria, você sabe como conversar com seu marido, com sua esposa e resolver o conflito. Você sabe como manter a paz em casa. Você sabe como fazer a administração dos recursos que você recebe. Você sabe como conversar com os seus pais a respeito de assuntos difíceis. Se você tem sabedoria, você consegue ter paz. Se você tem sabedoria, você sabe como resolver as situações difíceis que aparecem no seu caminho. Então a sabedoria, ela é melhor do que prata e do que ouro. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não sabem como conversar com o filho. Tem muito dinheiro, mas vivem um casamento destruído porque não sabem como tratar o seu cônjuge. Tem muitas pessoas que têm muitas riquezas financeiras, mas não têm riquezas espirituais. Não têm relacionamento com Deus, vivem tomando remédios, muitas vezes carregadas de ansiedade, depressão, preocupação, e aquilo que poderia ser para alegria acaba sendo para muita tristeza. Porque a falta da sabedoria gera muitos problemas que a pessoa não consegue resolver, não consegue dar conta. Então, os versículos 13 e 14 estão dizendo: é melhor você ter a sabedoria. Quem tem sabedoria encontra o caminho para a riqueza. Quem tem sabedoria encontra o caminho para a riqueza espiritual, para a riqueza da alma, para a riqueza no cuidado com a saúde, com o corpo, com a família, com todas as outras questões da vida. Aí o versículo 15 começa a elogiar a sabedoria. Veja o 15: a sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16: a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Esse versículo 16 é o versículo que mostra qual é o favor do Senhor. Ontem nós falamos que a sabedoria, ontem não, no dia 1º, nós falamos que a sabedoria é o próprio Deus. Aqui quando você volta para Provérbios capítulo 1, aqui no versículo 22, ele começa a dizer assim, aqui no versículo 20, escutem a sabedoria, sabedoria aqui no capítulo 1, no versículo 20, está em letra maiúscula. Simboliza que essa sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa se refere a Deus. Então aqui no capítulo 1, no versículo 20, ele fala assim: escutem a sabedoria, Deus está gritando nas ruas e nas praças. E nós lemos aqui no capítulo 1 que Deus ele está chamando a todas as pessoas em todos os lugares. Veja o versículo 21. Nos portões das cidades, em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. 22. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? 23. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Veja que no versículo 20, a palavra sabedoria está em letra maiúscula. E no versículo 23, a palavra sabedoria está em letra minúscula. Então, sabedoria com letra maiúscula é Deus vestido de sabedoria, dizendo assim, versículo 20, escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, Deus está chamando. E aí, no versículo 22, gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Aqui, sabedoria está em letra minúscula. Significa sabedoria como objeto.
como algo que você pode ter. Até quando vocês vão tirar sarro? Vocês vão zombar da sabedoria. Vão dizer, a sabedoria é algo sem valor. Versículo 23. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Então aqui é a sabedoria em letra maiúscula do versículo 20, que é Deus, dizendo que ele tem a sabedoria como algo que ele pode dar para todos os que querem receber. Então aqui, voltando para Provérbios 3, aqui nos versículos 15 e 16, a sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16. A sabedoria oferece uma vida longa. Esse é o primeiro favor de Deus. A primeira bênção de Deus. Quando você anda na sabedoria, você recebe vida longa. Aí você também recebe riquezas e honras. Então são 3 as bênçãos que Deus oferece a quem obedece a Ele: vida longa, riquezas e honra. Vida longa, riquezas e honras. Veja que Deus fala que você terá vida longa e que você terá riquezas e honras. E essa vida longa, voltando para o versículo 3, para o versículo 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não é só uma vida longa. Na versão da Almeida, revista e corrigida, o texto diz assim: estamos em Provérbios 3, na outra versão. Essa versão aqui é Almeida, revista e corrigida. Olha o que diz o versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Agora veja o versículo 16 nessa versão. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Na Almeida, revista e corrigida, o texto de Provérbios fala que a vida longa está na mão direita e na mão esquerda da sabedoria existem riquezas e honra. Voltando para a versão que estamos lendo, que é a NTLH, aqui na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, está escrito no 16: a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Versículo 17, ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. 18, os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Versículo 19, com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. Quando ele está dizendo aqui no 19, com a sabedoria, sabedoria em letra maiúscula, ele está falando a respeito de Jesus. Deus Pai criou todas as coisas com Jesus. No Evangelho de João, você pode estudar mais e aprofundar esse ensinamento. Lá está escrito que no princípio era o Verbo. Vamos ler aqui João. Aqui em João, no capítulo 1, está escrito no versículo 1: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. E aqui João está falando a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é a palavra. Ele traz a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Deus criou os céus e a terra, Jesus estava com ele. E quando Deus disse assim, haja luz, e houve luz, foi Jesus que fez que a luz surgisse. Então, João fala, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele está dizendo no princípio de tudo, no princípio da criação do mundo, no princípio da criação da terra, aquele que é a palavra, aquele que é Jesus, que é a palavra,
ele já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. 2. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Versículo 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Versículo 4. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Essa palavra que ele está falando aqui é Jesus. E ele está dizendo aqui nesse texto que Jesus já estava com Deus no começo da criação. Essa palavra que é Jesus é a sabedoria com letra maiúscula que está lá em Provérbios, no capítulo 3. Vamos voltar agora para Provérbios. Voltando aqui para Provérbios capítulo 3, no versículo 19, quando ele fala assim, com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, ele está dizendo, juntamente com Jesus, que é a palavra, que é o Filho de Deus, que é o Verbo divino, juntamente com ele, a sabedoria em letra maiúscula, Jesus é a palavra, ele é o dono da sabedoria, ele criou todas as coisas. O Senhor Deus, aqui o Senhor Deus é Deus Pai. Jesus, ele é a palavra, que nós lemos em João, ele é a sabedoria que estava com Deus Pai. O Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento ele colocou o céu no lugar próprio. Então, quando Deus criou a terra, como foi que Deus criou a terra? Pela palavra. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 1, e nós vamos ver aqui, no começo, Deus criou os céus e a terra. Agora veja, versículo 2, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Então nós vemos que Deus usou a palavra. Deus usou a palavra e disse assim, que haja luz. E aí Jesus, que estava juntamente com Deus, com o poder da palavra realizou a obra. Fez que a luz surgisse. A luz começou a existir. E aí, versículo 4, Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Versículo 5, e Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Versículo 6, então Deus disse que haja no meio da água uma divisão, para separá-la em duas partes. 7, e assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. 8, nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o segundo dia. Se você continuar a ler aqui Gênesis, você vai ver que Deus criou o mundo em 7 dias. Cada coisa que foi criada aqui, Deus usou a palavra. Ele dizia e ocorria. E quem fazia a obra era Jesus. E o versículo 2, ele tem aqui um detalhe. Ele fala que a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então nós vemos que a obra da criação envolveu Deus Pai, Deus Filho, que é a sabedoria, que é a palavra, que realizava todas as criações por ordem de Deus Pai, e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo estava em movimento, ele se movia juntamente com Jesus e com Deus, criando todas as coisas. Agora, voltando para Provérbios, no capítulo 3, nós estávamos aqui no versículo 19, com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. Versículo 20, a sua sabedoria fez os rios nascerem, e fez as nuvens darem chuva à terra. 21, filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você.
22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23. Você caminhará seguro e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Versículo 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Percebe que Provérbios 3 é um capítulo que fala a respeito dos favores de Deus? Você terá segurança, você terá uma vida longa, você terá paz, você terá riquezas, você terá honra, você não cairá em nenhuma armadilha. Quando a tempestade vier, você não vai cair. Eu vou guardar você. Versículo 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Então, o versículo 27 e 28 falam sobre ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Versículo 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, ele mora ao seu lado e confia em você. 30. Não discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Versículo 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Quem são os humildes? Os que reconhecem que Deus é todo-poderoso. Os que reconhecem que precisam de Deus. Os que reconhecem Deus em todos os seus caminhos como o primeiro. Que honram a Deus, que temem a Deus, têm extremo respeito por Deus. Esses são os humildes. O soberbo, o arrogante, o orgulhoso, o prepotente é aquele que fala: eu não preciso de Deus. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo, eu decido os meus caminhos, eu resolvo os meus problemas, eu não preciso de Deus. Esses são os arrogantes. O 34 fala: ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. O humilde é aquele que fala: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, me orienta em tudo o que eu fizer. Deus, eu sei fazer isso, mas eu sei que se eu pedir ajuda ao Senhor, o Senhor pode me ensinar a fazer melhor, a encontrar um resultado maior, a encontrar uma maneira melhor de fazer isso. Versículo 35. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então o texto de Provérbios 3, ele é um texto que fala sobre o favor do Senhor. Podemos resumir Provérbios 3 em: você alcança os favores de Deus quando você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Quando você coloca Ele em primeiro lugar em todas as suas decisões, quando você ora a Ele e pede direcionamento, e você obedece o direcionamento que Ele dá, porque tem muitas pessoas que oram, pedem a Deus um direcionamento, Deus dá a resposta, mas a pessoa faz o que ela quer. A pessoa pergunta para Deus: eu posso casar com essa pessoa? A pessoa não está na igreja, a pessoa é viciada, mas a pessoa tem boa aparência, a pessoa chamou atenção pela aparência. Então a pessoa fala: mas eu quero muito casar com essa pessoa. E aí Deus responde: mas essa pessoa não é para você. E a pessoa vai, insiste e fala: mas eu vou casar e depois eu mudo a pessoa porque eu vou fazer essa pessoa seguir a Deus. Muitas pessoas fizeram isso e depois acabaram num divórcio. Às vezes Deus fala: não abra esse negócio, não comece essa empresa. E a pessoa insiste: mas eu estou vendo já o meu futuro. Eu sei, eu estudei, eu avaliei, eu sei tudo, eu conheço isso. E
Deus dizendo para a pessoa, não faça, a pessoa vai e faz. E ela acaba sofrendo as consequências. Então, Provérbios 3 fala, filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Se você obedecer a Deus, você receberá essas bênçãos dele. Na parte final, vamos guardar aqui que Deus fala para que você seja generoso. O 27 e o 28. Sempre que você puder, ajude os necessitados e não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. E o 29 e o 30 trazem outro conselho. O 29, não planeje. O 29 e o 30, não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, ele mora ao seu lado e confia em você. 30, nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Esse é o segundo conselho. Não planeje mal contra o vizinho e não discuta com ninguém. E o último, não tenha inveja dos violentos nem faça o que eles fazem. 32, pois o Senhor Deus detesta os que praticam mal, mas é amigo dos que são direitos. 33, o Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Então essa é a leitura de Provérbios capítulo 3. Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer um convite agora para você que ainda não recebeu a Jesus. A leitura de Provérbios 3 nos mostra que se você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, Ele lhe dará o seu favor. O favor de Deus inclui a vida longa de paz, cheia de sucesso, inclui riquezas e honras. Ele quer dar isso a você, ele quer guiar você, ele quer trazer a luz para o seu caminho e ele quer mostrar a você coisas que você não sabe, que você não viu, que você não conhece, que você nunca pensou, que você nunca imaginou. Veja aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, você lê: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama Deus, Deus tem para você aquilo que ninguém ouviu, aquilo que ninguém nunca viu, aquilo que você nem pensou, nem imaginou que poderia acontecer. É isso que Deus prepara para aqueles que amam a Ele. Então, Deus, Ele quer mostrar a você coisas que você nunca pensou, nunca imaginou que poderiam ocorrer com você. Para que você receba essa vida de prosperidade, de alegrias, de realização, você deve aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e se torna filho de Deus, se torna filha de Deus. E sendo filho e filha de Deus, você recebe o Espírito de Deus em você. E o Espírito de Deus ajuda você a encontrar o caminho todo dia, o caminho certo, o caminho da justiça. E no final da vida, quando você partir dessa vida, você vai entrar na vida eterna para estar para sempre com Deus. Voltando aqui para Provérbios 3, essa palavra que nós lemos hoje fala sobre isso. Que se você guardar os ensinamentos dele e lembrar dos conselhos dele, você vai receber uma vida longa e cheia de sucesso. Então, você está vendo isso na tela, aqui nos versículos 1 e no versículo 2. Então, faça uma oração comigo agora para receber a Jesus. Fazendo essa oração comigo, recebendo Jesus, você recebe Deus em você, você se torna filho, filha de Deus e recebe essas bênçãos e essas promessas que nós lemos em Provérbios 3 hoje. Diga assim, em oração: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para te seguir. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu a Jesus como teu Senhor. Significa que agora você deve orar todos os dias e colocar toda a sua vida e todos os seus projetos na mão dele.
Aqui no versículo 6, nós lemos: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Guarde esse versículo, Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Agora que você recebeu a Jesus, você recebeu Ele como seu Senhor, fale tudo para Ele. Agora que você recebeu Ele também como seu Salvador, você recebeu o perdão de seus pecados e se tornou filho de Deus, se tornou filha de Deus e recebeu o Espírito de Deus em você. Ter o Espírito de Deus é a forma como Ele vai mostrar o caminho para você. O Espírito de Deus, Ele fala conosco, colocando um aperto no coração ou no peito quando você está para tomar uma decisão errada ou está no caminho errado. Então, a partir de hoje, preste atenção com relação a tudo o que você fizer. Se você fizer alguma coisa e faltar paz, Deus está dando um alerta, dizendo: preste bem atenção nessa decisão. Mas se você orar a Deus e começar um negócio, começar a conversar com alguém, e você tiver paz, Deus vai falar com você, e Ele fala com frases curtas no seu coração, dizendo assim: preste atenção nisso, veja isso, repare nisso. Ele vai falar com você, ajudando você, mostrando o caminho certo. Uma outra forma dele falar com você é pela leitura e pela meditação da Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. É assim, como nós fizemos hoje, que você vai tomando conhecimento da vontade de Deus e seguindo o caminho certo. Se você partir hoje, como você recebeu a Jesus, você entrará no céu. Você terá vida eterna porque você pediu isso nessa oração. Então agora, procure uma igreja em que você se sinta bem, para que você possa ter comunhão com outras pessoas que estão buscando a Deus também. Procure uma igreja que pregue que só Jesus está vivo e merece receber exclusivamente todas as nossas orações. Você não precisa orar para nenhum anjo, nenhum santo e nenhuma imagem. O Salmo 115 vai dizer para nós que as imagens, veja que os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. As imagens, deuses aqui em letra minúscula, fala a respeito de santos, anjos, imagens. Eles são de prata e ouro. Versículo 5, veja aqui na tela, o Salmo 115, versículo 5. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. O 6, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. O 7, têm mãos, mas não podem pegar, e têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. 8, que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. O Salmo 115 fala claramente: não confie em imagens, em anjos, em santos. Jesus está vivo, Ele ouve todas as nossas orações, Ele é a palavra e Ele é a sabedoria, que estava com Deus quando tudo foi criado. Ele estava com Deus Pai e com o Espírito Santo em movimento. Eles, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, são três em um, eles são um só Deus. Você ora a Jesus porque Jesus entregou a vida por todos nós e nos salvou dos nossos pecados. Jesus fala com o Pai e dá o Espírito Santo que mora em nós. E o Espírito Santo nos fala a vontade dele, revelando, colocando aperto no coração para nos alertar dos perigos e falando com pequenas frases: siga por aqui, faça assim, não fale com essa pessoa, faça isso, preste atenção nisso. Você vai perceber o Espírito Santo te dando esses alertas, falando com você. Siga na direção do Espírito Santo, porque Ele é Deus em movimento em você, falando a você o que você deve fazer. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém e amém.